Olá pessoal, vou gravar mais um vídeo aqui. Vamos resolver o exercício de vetores em linguagem C. Escreva um programa que leia um vetor e organize os números pares para a esquerda e os números ímpares para a direita, ou seja, os números pares vão ficar no início do vetor e os números ímpares vão ficar no final do vetor. Assim como esse exemplo aqui, ó. A entrada é 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui no início ficou 6, 2, 4, e no final ficou 3, 5, 1. Qual que é a ideia? A ideia é que você tenha uma referência aqui para o início do vetor e uma referência aqui para o final do vetor. E aí você encontre o número ímpar que vai ficar lá para o final do vetor e o número par que vai vir para o início. Então aqui a gente vai trocar o 1 com o 6. Né? O 6 vai ficar no lugar do 1 e o 1 vai ficar no lugar do 6. O 2 permanece no lugar dele. O 5 permanece no lugar dele. E eu vou trocar o 3 com o 4 aqui, ó. O 4 vai ficar no lugar do 3 e o 3 vai ficar no lugar do 4. Resultando nesse vetor final aqui. Tem uma observação para esse exercício para não usar vetor auxiliar. Tudo bem? Então vamos lá. Já deixei aqui um exemplo com um código inicial. Eu vou declarar o vetor com 6 elementos. Isso aqui você pode fazer a entrada de dados, né, via teclado, mas fica como exercício para vocês. Vou criar uma função chamada separar pares e ímpares. E eu vou passar o que? O vetor e o tamanho daquele vetor. Esse aqui é o nosso protótipo da função. E eu vou construir o corpo da função. Lembre-se, aqui no corpo da função não tem ponto e vírgula, só o nome da função, abre e fecha chaves aqui. Bom, e aí o que eu vou fazer? Eu vou declarar uma variável que vai apontar para o início do vetor e uma variável que vai apontar para o final do vetor. Então I recebe 0, que é o início do vetor, e F recebe n-1. N é o tamanho que eu passei como parâmetro, né? E o n-1 indica o último elemento do vetor, o último índice do vetor. Basta eu fazer um while para verificar enquanto se o início menor que fim, porque eu vou apontar o início para o início do vetor, e o final. E o início, o ponteiro do início vai buscar o primeiro elemento ímpar para jogar lá para o final, e o final vai buscar o primeiro elemento par para jogar lá para o início, né? E quando eles se cruzarem, quer dizer que eu posso parar o processamento porque todos os elementos já foram trocados. O início, então, vai buscar o primeiro elemento par. Então, se o V no índice I ele for par, eu continuo, eu deixo ele, passo para frente, né? Eu quero procurar o primeiro elemento que seja ímpar, para jogar lá para o final. Então, se o V no índice I for par, eu vou incrementar o I. Então, apontou para o início. Se ele for par, vai para o próximo. Se ele for par, vai para o próximo. Se ele for par, continua avançando. Opa, achou o ímpar. Aí ele para e marca aquela posição. Nesse mesmo laço, eu vou verificar se o V na posição F é um ímpar. Se ele é um ímpar, eu vou avançando para trás, né? Eu vou recuando aquele marcador. Então, se o resto da divisão por 2 for diferente de 0, né? Quer dizer que ele é ímpar. Se ele é ímpar, eu vou recuando. Então eu começo lá no final. É ímpar, volta. É ímpar, volta. É ímpar, volta. Até que ele acha o primeiro par. Ele achou o primeiro par. O marcador inicial achou o primeiro ímpar. Eu vou poder trocar agora. Aqui no terceiro if aqui. Eu vou verificar se o I é menor que F.
eles não se cruzaram ainda, né? E se eles não se cruzaram, eu vou poder trocar os elementos do vetor aqui. O V, o índice I, o índice F. Bom, vamos fazer a função de trocar aqui, né? Void trocar, int V, int I, int F. Nosso protótipo. Vamos declarar o corpo da função trocar aqui embaixo. Para trocar dois elementos do vetor, basta declarar uma variável auxiliar. V no índice I recebe o auxiliar recebe o V no índice I, desculpe. V no índice I recebe o V no índice F, substituindo, né, o elemento na posição I, e o V no índice F, que já foi armazenado em I, passa a ser o auxiliar. Fizemos a troca aqui, padrão, e a partir desse momento eu consegui trocar o VI com VS, eu joguei o ímpar lá para o final e joguei o par lá para o início, eu posso incrementar o I e decrementar o F. Assim, eu continuo fazendo o processamento. Enquanto o I for menor que F, o I vai procurar o primeiro ímpar para jogar lá para o final, o F vai procurar o primeiro elemento par para jogar ali no início, e a partir do momento que o marcador I e o marcador F estiverem posicionados nos seus elementos para serem trocados, ele vai executar essa função de troca, incrementar o I e decrementar o F. Agora a gente vai testar aqui, né? Vamos chamar a função separar pares e ímpares. Vou passar o vetor, vou passar o tamanho, que são 6 posições. E agora vou mandar mostrar o meu vetor de 6 posições. A função mostrar eu vou ter que construir agora. Void mostrar. Eu vou passar o vetor de tamanho n. Pego esse código aqui e coloco o corpo da função mostrar. Bom, mostrar um vetor é bem simples, a gente já fez algumas vezes aqui, né? Então, declaro uma variável i, começando do zero, i menor do que n, i mais. E aí eu vou dar um printf, porcentagem d, que é a máscara de números inteiros, né? Nosso vetor é um vetor de números inteiros, e aí o próximo parâmetro do printf vai ser o vetor no índice i. Ponto e vírgula. Ele vai imprimir um número do lado do outro separado por espaços. Ao final eu vou dar um printf, colocando um /n, para ele não ficar grudado lá com o prompt, né? Aqui do nosso console aqui. Vou salvar o arquivo, vou mandar compilar. Esse nosso arquivo chama exemplo08.c, então gcc-o exemplo08.c, né? Ele gerou o executável aqui. Se você der o ls aqui, você vai verificar o executável. Vamos executar nosso programa. Então verifica aqui, ó. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Nosso vetor de exemplo. Todos os pares ficaram no início, todos os ímpares ficaram no final. Tudo bem? Você pode testar com outros vetores, você pode aumentar esse tamanho e ler pelo teclado. Fique à vontade para modificar esse exemplo, tá? Espero que tenha ajudado. Até a próxima.